história e que tem tudo a ver também com a nossa proposta aqui de relembrar aspectos do cristianismo que nós nos interessa. Nós pernoitamos em Esmirna, mas como vocês puderam ver, é uma cidade enorme, é uma das 4 maiores cidades da Turquia. E não há mais ali resquícios, né, do tempo do primeiro século da comunidade de Izmir. E hoje Izmir, né? Esmirna para nós. Então não paramos, não tínhamos ali nenhum ruínas, né? Eu deixei então para falar alguma coisa sobre Esmirna aqui, mas especialmente sobre Pérgamo, né? Nós já entendemos que as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, são períodos vividos pelos cristãos ao longo da história, começando com Éfeso, nós estivemos lá, foi um tremendo privilégio, né? Ali abrimos a palavra de Deus nas ruínas de Éfeso. Primeiro momento da história do cristianismo em que os apóstolos ainda viviam, em que a doutrina cristã pura estava preservada, né? Isso é enaltecido ali no período de Éfeso. E então chegamos ao segundo período, que é o de Esmirna. Inclusive, alguns associam com a palavra mirra, né? Perfume que é obtido do esmagamento de uma planta. E de fato, quando você lê aqui a carta a Esmirna, você percebe que os irmãos foram duramente perseguidos. Não há reprovação para esse período, só elogio. Era uma igreja fiel. Era aquela igreja que era perseguida pelo império, eram mortos nas arenas, nos círculos romanos, né, devorados por feras, e mantiveram a fé. Nós temos aqui a identificação de Jesus, como sempre, em cada carta ele se identifica de uma forma, né? Nós começamos por Laodiceia, uma questão de geografia, embora seja a última igreja, e lá ele se identifica como Criador, justamente no momento em que a fé criacionista, a crença no Deus Criador seria desafiada no tempo final da história. Aqui Jesus se identifica como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Eu considero bastante interessante Jesus se identificar aqui como aquele que vive a despeito de ter sido morto, porque é um período de muita morte. Muitos cristãos morreram, então é Jesus dizendo assim, olha, confiem em mim, porque ainda que vocês morram, vocês vão ser ressuscitados por mim, que sou o primeiro e o último. Por mim que estive morto e revivi. E se eu estou vivo, eu tenho poder sobre a morte. Ali ele se apresenta como aquele que tem o poder sobre a morte. E depois disso, conheço a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza, embora você seja rico. Olha que interessante. Laodiceia se achava rica, era pobre. Aqui eram pobres, mas para Deus eram ricos, porque tinham fé. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Então a gente começa a ver aqui um falso cristianismo, né, aparecendo, pessoas que se diziam de Deus, judeus, povo de Deus, mas que na verdade não eram. Não tenha medo das coisas que você está para sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Alguns associam aqui esse período, 10 anos, né? Os 10 anos de perseguição cruenta movida por Diocleciano. Foi um período terrível, realmente, mortes e prisões. E aqui é dito, né? Olha, fiquem firmes. Vocês terão uma tribulação de 10 dias, anos, e sejam fiéis até a morte. E eu lhes darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Você percebe que o tempo todo a mensagem enfatiza: não temam a morte. Ou como Jesus diria, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não tiram de vocês a vida eterna. Então, o vencedor não vai sofrer o dano da segunda morte, porque a segunda morte é a morte eterna, né? A morte, punição final. A primeira morte poderão sofrer, mas a segunda não. Sejam fiéis. Eu sou o Senhor da vida. E aí chegamos ao período de Pérgamo, a coisa muda. Éfeso e Esmirna, período de fidelidade à palavra, à verdade revelada por Jesus, pelos apóstolos. Mas Pérgamo, como já explicou aqui para nós, explicaram as guias, né? Olha a altura da Acrópole, né? É muito emblemático isso. Pérgamo, elevação, algo que está acima, é um período de compromissos, né? 100 a 313, mais ou menos ali, depois de Cristo. Presta atenção no que o texto diz aqui, no que o anjo disse à igreja de Pérgamo. Uma mensagem diferente do que foi dada a Esmirna e a Éfeso. Essas coisas diz o primeiro e o último. Perdão.
Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva, eu estava lendo Esmirna de novo. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós já vimos sobre a armadura de Cristo, né? O que é a espada mesmo? A palavra de Deus, né? A palavra afiada de Deus. Conheço o lugar onde você mora. É o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé. Ainda eram cristãos, claro. E que tem em mim, a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, que se opôs à adoração a Zeus, e por isso perseguido, né? Veja que coragem, né? Se opor num lugar como esse, a idolatria movida ali ao deus Zeus. Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Esmirna não havia reprovação, Pérgamo tem. Qual é a reprovação? Estão aí no meio de vocês os que sustentam a doutrina de Balaão. Lembra de Balaão? Lá de Números 25, que levou o povo de Israel ao pecado, à idolatria, à prostituição. Balaão já tinha morrido, óbvio, há muito tempo, fazia muito tempo, mas aqui é usado como um símbolo de corrupção espiritual. Falso profeta, imoralidade, prostituição espiritual. Então Pérgamo é o momento em que a igreja começa a se corromper. Aquela que era perseguida passa a ser oficial. Aquela que estava vivendo separada do Estado, da política, digamos assim, né? Agora começa a se envolver com a política, começa a ser seduzida pelo poder. E a gente começa a ver a igreja se distanciando do plano de Deus. Por isso que lá adiante vai ser necessária uma reforma, né? Sardes, e chegaremos lá. O qual, Balaão, ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, também um culto que envolvia a prostituição e aqui usado como símbolo de prostituição espiritual. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A palavra sempre é um elemento, né, que determina a vitória e é aquele que separa o erro do que é verdadeiro. A palavra, a espada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Essa pedrinha branca, juridicamente falando, era símbolo de inocência, né? Você recebia uma pedra branca ali, você era libertado, você era justificado, digamos assim. É um símbolo interessante para usar no Império Romano, né? Para essa igreja. Você que aceita Jesus como Salvador, você que aceita a palavra como seu guia, você recebe essa palavra e um dia receberá um novo nome na glória. Então, por favor, percebam o contraste. É interessante a gente ter estado em Esmirna e agora em Pérgamo, porque nós temos uma igreja fiel a despeito da perseguição e uma igreja que começa a se corromper porque não tem mais perseguição, tem envolvimento com a política do Estado, com um governador, com um imperador que se disse convertido, mas que era pagão ao mesmo tempo que se dizia cristão. Então, é melhor ser perseguido por amor a Jesus do que se comprometer, afastando-se de Jesus. Deus nos ajuda a ser fiéis como eles foram, né? Os de Esmirna, e a cuidar com o nosso culto, a nossa fé, a nossa religião, para que não seja de Balaão, nem de Nicolau, de Nicolaítas, né? Uma fé corrompida, uma fé afastada da verdade de Deus. Que a palavra, que é a espada, seja sempre o nosso guia, seja aquilo que vai determinar a nossa fé, e não as conveniências, e não a cultura, e não aquilo que nos rodeia. Sejamos firmes a despeito das perseguições. Essa é a mensagem que a gente pode aprender aqui em Esmirna, aqui em Pérgamo, tendo passado por Esmirna. Podemos orar? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui neste local tão significativo, aqui em Pérgamo, tendo passado por Esmirna. Aqui nós nos recordamos da história dos cristãos do primeiro século, que mantiveram a fé mesmo em meio a uma cultura tão hostil e diferente. Ajuda-nos, nós também que vivemos numa cultura secularizada, uma cultura já quase pós-cristã no nosso país, pessoas que vivem para outros deuses, deuses do ganho, deuses da vaidade, que nós sejamos fiéis a Ti unicamente e à Tua palavra. Continua, Pai, abençoando a nossa jornada por aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Prossigamos.